Olá, sejam bem-vindos ao Bloco Desenho A. O meu nome é Pedro Silva. Hoje vamos continuar a falar aqui dos sistemas de representação. No último bloco desenhei uma caneca nas suas vistas no modelo europeu de projeção, ao método europeu de projeção, e também fiz um desenho, uma isometria dessa mesma caneca. Portanto, vamos falar então um pouco mais destes sistemas de projeção, mas de um ponto de vista diferente. Como é que se utilizava na arte este tipo de projeção e que outros usos é que tem hoje em dia? Escher foi um artista natural dos Países Baixos, explorou acima de tudo o desenho e a gravura numa linguagem que conjugava surrealismo, geometria e matemática de uma forma única. Ele aproveitava algumas características das isometrias, apesar de muitas vezes ele juntar um pouco de perspectiva cónica para dar um bocadinho mais de ênfase ao que estava a fazer, mas no seu método isométrico ele cria estas vistas estranhas, com escadarias infinitas, a forma como nós podemos ver os planos alteram-se constantemente. Esta parede tanto pode ser um ângulo de 90 graus para aqui, como pode ser um ângulo de 90 graus para este lado. Portanto, ele brinca com a geometria e com a perspectiva para criar estas imagens, de facto, surrealistas. As perspectivas impossíveis eram um dos temas explorados por Escher. Ele recorria a isometrias, aproveitando-se da geometria subjacente a esta axonometria, para criar escadas intermináveis, quedas de água infinitas ou labirintos visuais tridimensionais. Por exemplo, este é uma das gravuras em que, em parte, há projeção cónica, mas os princípios que aqui estão são, no fundo, da projeção isométrica. Portanto, ele, ao juntar as duas, cria uma noção mais real do que estamos a ver, mas depois, como podem ver, este percurso seria impossível numa projeção cónica. Porque lá está, nós não podemos subir e voltar a criar estas quedas de água infinitas. Ou seja, isto para nos lembrar que sabermos utilizar as ferramentas corretamente, as nossas possibilidades aumentam. E vermos muitas vezes a geometria só como uma forma de representação ou aquela disciplina que temos que fazer sofridamente para conseguir passar num exame para entrar na faculdade, não é assim tão linear quanto isso. A geometria dá-nos processos de imaginação, mas também de raciocínio, de visualização no espaço, que explorando e controlando-os, conseguimos criar coisas diferentes e inovadoras. Temos aqui mais uns exemplos. Temos aqui perfeitamente a isometria bastante visível, que se transforma nesta tesselação ou pavimentação, e que vem aqui do desenho da paisagem. Portanto, ele cria estes homenzinhos que vêm descendo as escadas e transformam-se então neste padrão, que voltam a subir e a transformar-se nestes quadrados, que estão representados também aqui no chão. O Vittor Vasarely também utilizava as axonometrias, nomeadamente as isometrias e a perspectiva cavaleira, na sua OP-Art. Ele foi um dos grandes incentivadores, se não o pai da OP-Art. Ele foi influenciado pela Bauhaus, mas também pelas teorias da psicologia da Gestalt. As suas obras exploram a percepção visual através da cor, da forma, da geometria e da perspectiva. Por exemplo, temos aqui um pouco como Escher, uma perspectiva impossível, em que, dependendo da forma como nós olhamos, os volumes podem se transformar. Se fossem formas curvas, seria entre a concavidade e a convexidade. Eu tanto posso ver estes dois planos como um volume que entram
para aqui, ou ao contrário, este volume que se sobrepõe, portanto, as perspectivas multiplicam-se e criam estas ilusões e daí ser op art, optical art. Temos aqui então também baseado na isometria e temos exatamente o mesmo princípio. A diferença de tonalidade cria-nos a ideia de tridimensionalidade, mas ao olharmos para este e vermos três planos com um cubo e de repente olhamos para este e vemos um cubo em que retiraram um cubo ali. Mas também podemos vê-lo inversamente como um cubo que está sobreposto em perspectiva sobre um cubo atrás. Outra área que aproveita a potencialidade das projeções paralelas, nomeadamente a projeção isométrica, são os videojogos. Podemos encontrar este tipo de ponto de vista fixo em muitos jogos de estratégia, como Age of Empires ou StarCraft, em que vemos constantemente os mapas e os cenários numa perspectiva isométrica. Hoje em dia já há alguns que começam a ter perspectiva cónica, mas, maioritariamente, se nós olharmos para as linhas, elas são sempre paralelas umas às outras, não há um ponto de fuga. Temos aqui um screenshot do StarCraft 2. Outro tipo de jogo que explora a projeção paralela são os RPG, ou os MMORPG, como o Dota 2, o League of Legends ou o Dungeons and Dragons. Se formos mais atrás no tempo, nos jogos lançados no início, nos anos 80 e anos 90, é mais fácil encontrarmos as isometrias de uma forma mais pura. Estes jogos mais atuais fazem um pouco como o Escher e misturam um pouco aquilo que é a isometria com alguma perspectiva cónica para dar um bocadinho mais de realismo. Nem todos os jogos deste género oferecem este tipo de perspectiva, nomeadamente quando o formato em plataforma ou o RPG em terceira pessoa. Por exemplo, o Breath of the Wild da Lenda de Zelda, ou outros desse género em que nós seguimos o personagem atrás, aí já temos uma perspectiva cónica, já é outro tipo de projeção. Temos aqui, então, do Dungeons and Dragons. Há uma tendência ligeira para a perspectiva cónica num dos pontos, mas aqui temos sempre as linhas em paralelo. Alguns jogos de plataforma também oferecem cenários isométricos simulando 3 dimensões, como alguns jogos antigos, como o Sonic 3D Blast, assim como cenários em projeção cavaleira, como o Prince of Persia original. É claro que hoje em dia o Prince of Persia não tem nada a ver com este tipo de cenário, mas como eu dizia há pouco, ao início, no tempo do ZX Spectrum e outras coisas, este tipo de projeção era mais utilizado para criar a ideia de tridimensionalidade. As projeções frontais são as mais comuns nos jogos de plataformas, como os clássicos do Super Mario ou do Donkey Kong, mas alguns nós conseguimos ver então a parte de cima da plataforma e um bocado de lateral em que estão em perspectiva cavaleira. Temos então aqui um esquema em que podemos ver os diferentes tipos de projeção utilizados para criar cenários de jogos. Temos projeções de topo, projeções laterais, vistas isométricas ou vistas a 3/4. Um bocado como no bloco anterior tínhamos um forte, são estas vistas a 3/4 em que não vemos laterais, só vemos parte do topo e parte da frente. Temos aqui, os ingleses chamam cabinet, é a perspectiva cavaleira, e como podem ver está aqui nas projeções paralelas oblíquas, e aqui a isometria está nas axonometrias. Temos aqui, na perspectiva linear, aqui o que eles chamam Frankenstein, que é uma perspectiva cónica vista de topo, em que vemos perspectivas das 4 paredes e o nível do chão. E temos então as perspectivas com 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga ou 3 pontos de fuga. Excepcionalmente, e é excepcionalmente, há poucos jogos que utilizam este tipo de perspectivas que são mais estilizadas ou curvilineares,
como se a câmara tivesse uma objetiva que, tipo olho de peixe, por exemplo, que vai distorcer as linhas. Temos aqui uma perspectiva curvilínea e temos aqui uma estilizada em que o curvilíneo é côncavo. Portanto, vai virar para dentro e cria este efeito estranho. Portanto, tem aqui todo um esquema em que podemos ver como a perspectiva é utilizada de formas diferentes em diferentes tipos de jogo. Portanto, para se lembrarem que não é só arquitetura ou design que utilizam ou mesmo a expressão artística mais convencional, das artes plásticas, que utilizam este tipo de perspectiva, mas também tem outras utilizações, nomeadamente os videojogos. Vamos então fazer aqui uma pequena atividade. Eu vou criar aqui então um cenário e vou começar por criar um eixo vertical e vou também criar aqui não é totalmente uma perspectiva cavaleira. Eu estou aqui a ver como é que... Bem, mas aqui está bem. Então, vou começar então aqui por definir um plano. Vou definir aqui outro plano. Aqui um plano paralelo. No fundo, eu estou a desenhar aqui o nosso cenário neste tipo de perspectiva, para terem uma ideia, por exemplo, de uma das utilizações deste tipo de perspectiva, a produção de cenários, quer televisão, quer, por exemplo, teatro. E é útil perceber como podemos dispor os objetos num espaço sem ter que estar a trabalhar ou só com plantas ou numa perspectiva cónica que às vezes é complicado de representar. Portanto, eu aqui tenho que fazer uma paralela a esta. Este plano atrás de mim estará então neste formato e depois este último plano estaria aqui mais fechado, mas eu vou deixá-lo aqui como se fosse uma transparência. Portanto, eu sei que depois posso colocar aqui mais virado tenho a secretária. Ou seja, eu não estou a fazer um desenho em perspectiva cónica, portanto não estou a observar o meu ponto de fuga, eu estou a analisar o espaço que está à minha volta e estou a representá-lo num plano mais aberto e de forma a poder observar os diferentes componentes do espaço. Aqui neste painel tenho aqui um planisfério. Vamos pôr ali assim. O mapa mundo.
Tenho aqui as divisões dos painéis. É também uma forma fácil e rápida de criarem uma vista de um espaço, por exemplo. Por exemplo, em arquitetura de interiores pode ser útil, ou mesmo em arquitetura. Mas, como vimos anteriormente, também, se, por exemplo, quiserem projetar um cenário de um jogo, podem fazê-lo utilizando este tipo de perspectiva. Posso colocar aqui, então, aqui a mesa de desenho. E desenho ali aqueles armários. E coloco aqui, então, eles alinham aqui com aquelas janelas. E quando as coisas batem no sítio certo, é porque estamos a fazer as coisas bem. Portanto, o cenário termina aqui. Ele tem assim umas rodinhas aqui em baixo. Posso fazer só aqui umas. Este plano posso dar-lhe aqui um bocadinho de sombreado. E depois vou, então, passar a caneta. Portanto, não precisam sempre de utilizar a régua e esquadro para estas coisas. Principalmente quando estamos a falar em termos de esboços e desse tipo de desenho. É uma questão, depois, calmamente,
irem acrescentando informação. Se quiserem, podem usar lápis de cor ou canetas de feltro para ilustrar melhor o que querem representar. Aqui eu também estou a passar a caneta para se ver melhor e para também eliminar um pouco as linhas auxiliares. Vou só aqui criar as cortinas e dar profundidade aqui à janela. E pronto, vocês vão acrescentando informação ao desenho. E permite então uma representação do espaço sem ser numa perspectiva cônica, mas permite-nos ter uma visão mais ampla daquilo que queremos apresentar. Esta caneta começa a falhar um pouco. O que às vezes pode ser bom, porque nós não queremos que as linhas fiquem muito intensas. Eu fiz ali um pequeno erro que não contabilizei uma das divisões aqui do cenário, mas também não é importante. Só para dizer que é ali o ecrã. Vou então desenhar aqui o painel atrás. Desenhar aqui o mapa mundo. Não está muito completo, mas... E também temos aqui uma divisão aqui, podia ter corrido melhor. A gente faz aqui assim uma sombra. E
desenhamos então aqui a nossa mesa. E a secretária aqui deste lado. Aqui com a cadeira. E depois podemos acrescentar mais pormenores conforme vamos desenhando. E não temos tempo para aplicar cor, mas temos então aqui um estudo do cenário. Desenhei primeiro a lápis, depois passei a caneta. Era um bocado neste sentido que seria o exercício do bloco anterior, este tipo de levantamento. Agora vamos fazer aqui a nossa proposta. Realiza um desenho à mão levantada da tua rua ou da rua da tua escola, utilizando projeção cavaleira ou perspectiva isométrica. Portanto, no último bloco propus uma coisa mais de interiores, agora fazemos uma coisa mais de exterior. Faz o teu desenho numa folha A3 ou A2, utiliza régua e esquadro como auxiliares, passa o desenho a caneta e aplica cor com lápis de cor ou marcadores de feltro ou outro material atuante que gostes mais. Vamos fazer então aqui a nossa síntese. As potencialidades dos sistemas de representação não se esgotam no desenho técnico. A sua utilização noutras áreas, nomeadamente nos videojogos, mostra a sua versatilidade na comunicação de ideias e de espaços. Como potenciais ou futuros profissionais da área da comunicação visual, é muito útil saberem dominar estas ferramentas, estas formas de ver no espaço, pois, como vimos, são úteis tanto na arquitetura, como na arquitetura de interiores, em vários tipos de design ou até mesmo na área multimédia, na produção de jogos. Já sabem que podem partilhar os vossos trabalhos com o hashtag Estudo em Casa e com o hashtag Desenho A. Resta-me agradecer a vossa presença. Fiquem bem. Vemo-nos no próximo bloco.